Sabe quando Deus começa verdadeiramente te tratar? É quando você reconhece as áreas que você precisa mudar. E eu vou falar para vocês que em mais de 6 anos de caminhada cristã, foi nesse 1 ano e meio para cá que eu realmente consegui amadurecer muito mais em Cristo. Sabe por quê? Porque eu confessei. Confessei o que me paralisava. Muitas vezes a gente limita Deus na nossa vida e é isso que faz com que a gente não consiga, parece que, crescer na nossa vida, tanto espiritual, tanto pessoal, tanto profissional, porque a gente limita Deus na nossa vida. A gente quer que Ele saiba de algumas coisas, mas de outras não. Ai, Paty, mas Deus sabe de tudo. Sim, Ele sabe de tudo, mas Ele quer que você reconheça e você confesse. E confessar é falar, abrir a sua boca e falar: Senhor, me perdoa por isso, isso, isso. Me ajuda nessa e nessa área da minha vida. Eu, por muito tempo, eu não queria admitir que eu era uma pessoa grossa e orgulhosa. Sabe o que Deus fez? Fechou todas as portas da minha vida. Todas as portas. Inclusive, naquela época, uns 2 anos atrás, eu trabalhava com 3 coisas. Eu vendia cosméticos, vendia smartwatches e já trabalhava na internet com marketing digital sendo afiliada. Pois Deus fechou as 3 portas dos 3 trabalhos para admitir que eu era orgulhosa. E sabe por que isso aconteceu? Porque eu não admitia que eu era uma pessoa orgulhosa, que eu era uma pessoa estúpida, que eu era uma pessoa grossa. Então Deus teve que fechar todas as portas da minha vida e o meu próprio marido orou para que isso acontecesse, porque ele não aguentava mais o jeito que eu tratava ele. E sabe por que isso acontecia? Porque como eu trabalhava com 3 coisas, eu ganhava mais que ele. Então o que acontecia? Eu jogava na cara dele. Ai, porque se ele encostava a porta da geladeira forte e falava: estraga, fui eu que comprei. Eu jogava todas as coisas na cara dele e ele não merecia. Não merecia. O Luiz sempre foi uma bênção na minha vida, mas mesmo assim, eu queria ser a Xena guerreira, a provedora da casa, e eu jogava isso na cara dele, sem ele nem ao menos merecer. Deus teve que fechar todas as portas da minha vida para eu saber que o orgulho era um dos meus maiores pecados. Talvez o orgulho não seja uma fraqueza sua, não seja um pecado seu, mas para mim era. Mas hoje eu quero que você reconheça e confesse o que tem te travado, o que você acredita que precisa melhorar. E se você não sabe muito como fazer isso, eu vou deixar aqui um PDF, tá? Um arquivo para você baixar. Você vai baixar, pode até escrever no caderno e você vai assinalar o que te trava, quais são as suas maiores falhas, quais são os seus maiores pecados. Porque é só quando isso estiver tratado dentro de você, você reconhecer que é isso que te paralisa, que as coisas vão começar a fluir. Deus só começa a agir verdadeiramente na sua vida quando você se abre com Ele, quando você confessa. Pode só ver, as pessoas que Deus mais exaltou na Bíblia, os heróis da fé, foram pessoas que se humilharam, que reconheceram as falhas, sabe? Que se arrependeram daquilo e buscavam todo dia mudar e serem melhores. Hoje eu posso dizer que eu sou quase a mesma coisa que paciente do que o Luiz, meu marido, pra quem não sabe. Mas vocês sabem sim, né? Porque ele volta e meia aparece nos meus vídeos. Mas eu sou quase mais paciente, por quê? Porque eu vi que a grosseria, a estupidez, o orgulho era uma das coisas que paralisavam. E eu comecei dia após dia focar nisso. E olha, não é porque você vai reconhecer os seus pecados, as suas falhas, que assim, num passe de mágica tudo vai mudar. Não, porque o que acontece? Nós somos carne e espírito. Então, existe uma guerra dentro de nós, que é entre a carne e o espírito. Então, o que acontece? A carne são as nossas próprias emoções, as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, mas o espírito é o que faz com que a gente busque ser mais parecida com Jesus, e a gente tem que optar pelo que a gente vai alimentar mais no nosso dia. Se eu dou mais atenção às minhas emoções, aos meus sentimentos, às minhas vontades, você vai estar alimentando a sua carne. Consequentemente, ela vai vencer no seu dia a dia e, consequentemente, ela vai destruindo a sua vida aos poucos. E eu não falo isso da boca para fora, eu falo de verdade, porque a Bíblia fala sobre isso. Agora, se você todo dia alimentar o seu espírito, levantar e falar: Senhor, que hoje seja um dia que eu possa fazer a sua vontade, que hoje eu possa matar a minha carne, mas edificar e aumentar o teu espírito, você vai ver o quanto diferente você vai se tornar. Eu falo para todo mundo que eu sou uma Patrícia de 1 ano atrás, eu sou completamente outra pessoa hoje em dia. Inclusive, minha mãe veio recentemente me visitar, porque a gente mora
em torno de umas 7 horas mais ou menos, longe uma da outra. E esse final de semana agora que passou, ela veio me visitar e falou: Patrícia, eu pari uma, mas agora tu é outra. Sabe por que isso aconteceu? Porque eu passei por esse processo que você também vai passar. E olha, de coração, eu quero muito que vocês façam essa atividade, porque pra mim ela é de extrema importância. Inclusive, eu participei, né, de um evento da igreja que teve também essa atividade. Aí o pastor mandou várias coisas, vários sentimentos e emoções pra gente assinalar. E eu achei de extrema importância porque tinha sentimentos, sabe, coisas que eram meus pecados, mas eu nem me situava que aquilo era um pecado. Então, como funcionou extremamente muito bem pra mim, eu quero que vocês façam isso também, tá? Então, baixa esse PDF que tá aqui embaixo e você vai assinalar. Deus só vai conseguir te mudar quando você realmente se abrir e estiver disposta a mudar. Imagina só, a Bíblia fala que o inimigo, né, o diabo, ele entra e tá nem aí, ele sai quebrando tudo para destruir a nossa vida. Agora Deus não, ele é gentil, ele bate na porta do nosso coração e a gente precisa abrir ela. E muitas das vezes é difícil abrir porque a gente sofre um confronto, é difícil olhar para dentro de nós mesmos. Mas hoje Deus te chama, abre a porta aqui para mim, deixa eu mudar as coisas de lugar, deixa eu limpar o seu coração para te encher mais de mim. E eu quero que você faça isso. Então, baixa o PDF aqui, ou qualquer coisa, olha o PDF, coloca no caderno essa questão dos sentimentos, enfim, das emoções, né, dos seus pecados, das suas fraquezas, e assinala o que você deve mudar hoje, o que você deve reconhecer que são as suas falhas hoje, porque para mudar, gente, para abrir verdadeiramente a vida para Deus, você precisa reconhecer as suas falhas. E isso vai doer porque é confrontador, mas também é libertador.